Bem-vindos a este webinário da Arquitec. Este webinário será a aplicação do nosso programa GEST para a reabilitação e controle de obra. Vamos aplicar para estas operações o programa GEST, que é um software que nos vai permitir fazer a utilização de preços simples, preços compostos, com ele fazer então o cálculo de orçamentos, estimativas orçamentais, mapas de quantidades, e a partir do cálculo do orçamento obter a parte também de diagramas de tempos, Gantt, cronogramas financeiros, cronogramas de recursos e avançando para a parte de controle orçamental, também o controle dos autos de medição. Na atividade de reabilitação, muitos orçamentos são intervenções de reabilitação bastante extensas, em que realmente são orçamentos grandes, quase equiparáveis a obras novas, mas muitas vezes as reabilitações podem ser pequenos orçamentos de pequenas atividades específicas. Nesse sentido, o programa GEST permite abrir qualquer base de dados de atividades de construção, ou seja, até podem, por exemplo, importar folhas de cálculo com conteúdos, em que a importação, essencialmente, podem selecionar aqui o formato livre, quer dizer que permite abrir qualquer formato qualquer folha de cálculo, neste caso formato XLS, com qualquer organização de colunas, porque aqui vamos então ter a oportunidade de indicar quais as colunas que contêm que informação. Por exemplo, tenho um mapa de quantidades na folha que se chama mapa de quantidades, tenho a coluna A que corresponde a uma informação, a coluna B, C, D, e damos essa informação. E desse modo, para mim, importa o que lá estiver. Importa quer os códigos de cada atividade, se assim utilizarem, quer os seus descritivos, quer a unidade de medida, se trouxerem medições ou se trouxerem preços unitários também podem fazer essa importação. Portanto, é possível fazer esse recolher de informação que já existe na empresa ou que obtenham de qualquer base de dados comercial. Recordo que no nosso site da Arquitec, em GEST, nos produtos GEST, tem lá bases de dados disponíveis que podem descarregar para a vossa livre utilização. Aqui temos um exemplo de uma base que até vem com o programa, é uma pequena base de exemplo. Temos aqui atividades de construção civil, consoante se pica em cada atividade, podemos então ver o seu conteúdo. Por exemplo, temos aqui a base organizada com preços compostos, de atuações prévias, fundações, estruturas, cofragens, beton armado. Temos aqui, por exemplo, fachadas, execução de fachadas, vidros, proteções, paredes, dentro das paredes de tijolo cerâmico. Depois tem aqui então separado então várias atividades. Portanto, consoante se pica em cada atividade, podemos ver aqui então o custo unitário de cada elemento componente, ou seja, desde materiais, mão de obra, equipamentos, o que esteja previsto, unidade, texto de descrição, o custo unitário e o rendimento necessário para a execução de cada unidade da atividade. Então, esta atividade aqui selecionada é metro quadrado de parede com isolamento, com aquele tipo de tijolo, com poliestireno, caixa de ar e outro tipo de tijolo, noutra face. E, portanto, temos aqui, então, a decomposição da atividade. Também pode existir um texto descritivo completo que enuncie, portanto, por completo a atividade e a nível de impressão podem optar por imprimir ou este texto descritivo ou este texto de resumo. A nível da utilização desta informação no orçamento, por exemplo, vou criar aqui um orçamento novo. Novo orçamento, pico aqui. Vou buscar aqui ao ambiente de trabalho, vou criar aqui no ambiente de trabalho uma obra, por exemplo, chamada obra A01. O programa pergunta-me aqui informação se eu quero identificar o número de orçamento, localidades, número da obra, datas de entrega, ou seja, informações sobre o documento, para que fiquem guardadas e também possam ser utilizadas para os preenchimentos depois das listagens. E temos aqui então, neste caso, o orçamento aberto em forma de tipo de tabela, folha de cálculo. Mas podemos trabalhar de outra forma até mais prática, que é em termos de árvore de projeto. Ou seja, é possível, portanto, abrir o orçamento que estamos aqui a trabalhar, o obra 1, em árvore de projeto. Portanto, aqui temos então o orçamento vazio e a nossa base de dados do lado esquerdo. Base de dados ou, digamos, as atividades de construção que vocês utilizem. Por exemplo, vou fazer uma intervenção na reabilitação em que gostaria de fazer algumas paredes deste tipo. Parede com isolamento desta característica. Então, adiciono isto ao orçamento. Preciso, por exemplo, de utilizar, por exemplo, para a parte de janelas e carpintaria, a montagem de portas. Janela, porta de pinho, e ponho aqui também. Portanto, é possível, de uma forma rápida, selecionar, portanto, as atividades que pretendem. Picando na atividade, temos aqui toda a informação já no nosso orçamento. A composição da atividade, se assim existir, o texto descritivo, também aqui identificado, e falta-me só pôr a medição.
Então tenho aqui, esta parede com isolamento é uma medição em metro quadrado, portanto só preciso pôr comprimento e provavelmente a altura. E nessa altura, se calhar até posso pré-definir, mas dizer que a altura da parede é sempre 2,70 m. Vou aqui à função de configuração de colunas e vou configurar a altura para 2,70 m. A partir de agora, por exemplo, vou dar aqui uma medição, por exemplo, na sala 1, temos de fazer duas paredes com um comprimento de 4 metros. No quarto 2, temos de fazer 3 paredes com um comprimento de 2 metros. E na instalação sanitária 2, temos de fazer também duas paredes com um comprimento de 1,80 m. Pronto. Por acaso, na instalação sanitária, as paredes não têm 2,70 m de altura, têm 2,50 m. Portanto, temos então aqui a correção daquela medida automática que estava a ser introduzida. Em termos de fase de execução, até é possível dizer isto. A sala e o quarto vai ser a fase A da obra, as instalações sanitárias são a fase B. Porquê? Porque depois, na altura de imprimir, posso depois separar o que é que eu quero obter de medições. Quero obter medições todo o projeto, só as medições de fase A, só as medições de fase B, portanto dá depois fazer filtragem de medições. Da mesma forma, também podia chegar aqui a um artigo, okay? Este outro artigo, e este aqui tinha, por exemplo, preço de 134 € para a montagem de cada janela deste tipo. Muito bem, podia chegar aqui e dizer que preciso, por exemplo, de 4 janelas, mais nada. Só uma medição total. Também é possível fazer esse tipo de trabalho. Se quisesse imprimir este orçamento, bastaria picar aqui no botão da impressora, imprimir, e poderia então aqui imprimir só o orçamento. Vista preliminar, e nas opções de impressão poderíamos configurar logotipos, texto de cabeçalho, de identificação, podíamos configurar as colunas, a informação que é contida. Caso as atividades tenham imagens associadas, pode logo ser a imagem também associada à atividade. Portanto, cá está. Temos então aqui a descrição, medição, preço unitário e valor. E isto para cada um dos artigos que esteja previsto então no nosso orçamento. Poderíamos também tirar, por exemplo, um orçamento cego. Um orçamento cego é, digamos, um mapa de quantidades em que não vem referida nenhum preço. Portanto, é só mesmo a quantidade, a coluna do preço unitário vem vazia para que se possa preencher, e também é possível de exportar, nas exportações do programa, exportar esta listagem em formato de XLS também. Ou seja, é possível exportar em formatos também de XLS. Aqui está. Microsoft Excel ou Microsoft Excel também XLSX. Podíamos também imprimir, por exemplo, uma medição detalhada. Por exemplo, quero tirar um mapa de quantidades, mas com medições parcelares. Portanto, cá está. Saem então os parcelares das medições, comprimentos, larguras, alturas, parcelares, aqui identificados. Aqui estão os descritivos, onde é que foram obtidos cada uma destas medições. Os tipos de letra, a apresentação da folha, é totalmente configurável. Caso não queiram este tipo de apresentação ou tenham uma apresentação muito particular das vossas folhas de orçamento ou folhas de apresentação da informação, estas são as listagens que temos estado a utilizar até agora. São listagens já pré-feitas e que temos opções para as configurar. Por exemplo, vendo aqui nas opções os critérios que estão aqui disponíveis, por exemplo, que tipos de informações podemos incluir, a largura das colunas e tipo de letra a utilizar em cada coluna. Por exemplo, quer que a coluna que venha com a informação das medições venha com um valor, uma tipo de letra diferente, ou que o preço unitário venha com um valor diferente. Portanto, é possível então fazer aqui essa designação. Por exemplo, o preço unitário a negrito. Em termos das fontes gerais que são utilizadas pelo programa, podemos aqui configurar e também configurar também os vários tipos de texto que o programa utiliza. Por exemplo, o cabeçalho das tabelas também quero que saia a negrito. A formatação da página permite formatar não só desde os vários tipos de paginação que queiram utilizar, também configurar também a nível de espessuras de traço que queiram usar nas tabelas e também as próprias margens da folha. Podem também identificar o número de casas decimais que querem para cada informação, também configurar cabeçalhos, rodapés, vou pôr aqui. Texto de cabeçalho. O texto que vocês escreverem aqui será um texto de cabeçalho da folha. Portanto, rodapé geral em todas as moradas. Por exemplo, vou pôr aqui no rodapé, rodapé com informação de contactos. Pronto. Só para depois vermos onde é que este texto se localiza. E texto da última folha. O texto que aqui puserem na última folha até podem ser as condições finais de contrato, em que sai o orçamento e no final saem então as condições finais com todo o texto das condições do orçamento. Muitas vezes é um texto tipo que se costuma adicionar às propostas. Pronto. Logotipos, também podemos alterar o logotipo e colocá-lo em qualquer parte da folha. Imagens também sejam inseridas. Portanto, vamos lá então tirar aqui o orçamento inicial que nós vimos agora com esta configuração.
Cá está, o texto de cabeceira sai aqui em cima, seja aquilo que vocês escrevam. Aqui está agora os tipos de letra, os tipos de traço diferentes, os tipos de letra também já estão aqui em negrito, os preços unitários também aqui a carregado, também em negrito, e portanto na folha sai o rodapé com a informação de contactos no fim de todas as folhas, e no final do trabalho saem então os textos com as condições de orçamento no final do orçamento terminado. Portanto, também é outra opção possível. Também é possível aplicar sobre os totais de orçamento operações como IVAs ou outro tipo de operações que tenham de fazer sobre o valor total do orçamento. E também é possível, já que se trabalharem com preços compostos, obter também os recursos que a obra vai consumir, quer por totais, quer por recursos organizados por cada artigo. Ou seja, se eu tenho uma determinada medição e sei os rendimentos das atividades, então posso, obviamente, a partir daí obter por cada atividade quais os recursos que ela vai consumir. Portanto, temos aqui unidades de tijolo, tem aqui 1404 tijolos a serem utilizados. Tem aqui, por exemplo, 3000 tijolos deste tipo. Tem aqui, por exemplo, metros quadrados de plastureno. Temos aqui as várias quantidades previstas, até mesmo as horas do operário especializado estão aqui previstas 30 horas para executar aquela atividade. Ou seja, já temos uma meta para a execução. Numa fase de orçamentação já conseguimos ter logo essas metas do que é que se pretende fazer. É claro que a partir deste orçamento era possível então elaborar o diagrama de tempos de Gantt. Se temos então rendimentos, é possível ter logo cálculos de durações de atividades. Cá está. As atividades então têm a possibilidade de indicar qual é que é a atividade predecessora, qual é que é a atividade sucessora. Temos aqui a hipótese de definir até dias de atraso, ou qual é que é a forma de encadeamento. Por exemplo, tentar encadear logo o princípio de uma ser o princípio da outra, ou, por exemplo, dizer que arrancam, por exemplo, 2 dias depois, ou seja, depois de iniciar a primeira, podem iniciar logo a segunda. Podemos alterar aqui as datas de início, as datas de fim, podem também ser aqui, então, gerida essa informação. E a duração. A duração da atividade está aqui prevista, então, para 4 dias para a primeira atividade, 6 para a outra. É claro que a maior parte das empresas, muitas vezes, o que faz é que ajustam as durações diretamente no Gantt, sem repercussão para o orçamento. E depois, quando chegam à altura da preparação da obra, têm de andar a descobrir quantas equipas, afinal, é que estavam previstas para fazer aqueles tempos que assim idealizaram. Então, podemos chegar aqui e escolher, fazer, obviamente, essa alteração. Se quisesse, aqui punha aqui 10, era 10. Podia aqui pôr 3, era 3. Pronto, estava aqui 6, podia deixar ficar aqui os 6. Agora, eu posso fazer a operação ao contrário. Então, ou seja, fazer a solução completa. Podemos, na gestão das nossas atividades, gerir as colunas que aqui temos e, por exemplo, podemos aqui pôr até o número de equipas. Por exemplo, eu tenho aqui, para tudo o que é recurso de mão de obra, equipamentos, podemos aqui identificar o número de equipas. Eu posso, por exemplo, duplicar aqui, colocar 2 equipas a trabalharem e, portanto, dessa forma o rendimento já afetará essa quantidade de recursos que estão afetos à atividade. Portanto, é possível, então, fazer essa gestão das quantidades. E aqui no Gantt, recalculando o Gantt, cá está. A atividade demorava 6 dias, passou agora a demorar 3. Mas são 3 dias calculados e com ligação ao orçamento. Ou seja, não se perdeu a ligação daquilo que está apresentado no mapa de trabalhos para aquilo que é o orçamento que está feito. Este trabalho feito aqui em Geste tem aplicabilidade para outros softwares, portanto há comunicação externa. Se quiserem podem passar isso para Project, por exemplo, Microsoft Project, tem comunicação direta. No entanto, toda a informação que está aqui de tempos agora também é tratada aqui no próprio programa, porque podemos também fazer aqui o cronograma de recursos, para tirarmos os mapas de quantidades de recursos que a obra vai consumir. Neste caso não fiz filtro nenhum, apresenta-me tudo o que a obra vai consumir, desde mão de obra, equipamentos, materiais. Mas podiam fazer filtragem, podiam, por exemplo, só filtrar mão de obra, só filtrar equipamentos, só filtrar um determinado material e saberem com isso as cargas de mão de obra, as cargas de equipamentos e materiais que vão precisar para executar em cada período de tempo. Por exemplo, vendo aqui o nosso servente, o servente é preciso 1 hora numa semana, na outra não é precisa. O oficial de primeira carpintaria tem 29 horas de trabalho numa semana, 15 horas na segunda. Ou seja, quase o ideal é tentar encaixar as atividades, esta atividade aqui do carpinteiro, para fazer tudo numa semana única e não ter de o chamar lá 2 vezes. E em termos aqui dos gráficos, temos também a parte de gestão de valor-ganho, que é umas curvas, análise de curvas EVM, e as curvas ABC, que nos permitem até depois filtrar dentro de um orçamento quais as atividades mais condicionantes do custo do orçamento. Por exemplo, em termos de atividades classe A, B, C, quais é que estão no topo os A's são as atividades que custam mais, têm mais valor no nosso orçamento e, neste caso, as C's serão aquelas que têm um menor custo no nosso orçamento. Neste caso, este exemplo aqui era um exemplo muito pequeno, temos pouca informação para tratar, mas em orçamentos de maior dimensão é muito fácil distinguir quais atividades que realmente fazem valer ou fazem mudar o valor do nosso orçamento. Para calcular o nosso orçamento de preço de venda, nós normalmente trabalhamos com preço de custo, será o mais normal, podemos também trabalhar com preço de venda, como é óbvio, mas a nível de ajuste do nosso orçamento, é possível pegar no orçamento que estamos aqui a fazer, este pequeno orçamento, e é possível aplicar uma percentagem de custos indiretos a todos os artigos. É uma possibilidade.
Outra possibilidade é aplicar um K, um valor multiplicador por cada artigo. Por exemplo, este artigo aqui com um K de 1.3, este aqui faço com um K de 1.1, por exemplo. Ou poderia então decompor este K. Este K, por exemplo, para este artigo das paredes com isolamento, podemos pôr aqui um K, por exemplo, de 1.5 para a mão de obra, 1.4 para equipamentos, 1.2 para materiais e restantes itens. E dá-nos então um K ponderado com base nessas proporções, de acordo com as quantidades de equipamentos, mão de obra e materiais que tenha o nosso orçamento. Este orçamento está com o valor de 1.500 euros, mas poderíamos agora também fazer o seu ajuste a preço de venda. Por exemplo, além de por estas margens de capa, por estes custos indiretos que são possíveis de multiplicar em todos os artigos, poderíamos ainda fazer um ajuste do orçamento a um preço final. Ou seja, o ajuste do orçamento com composição de preços, podíamos ter aqui a atividade, o orçamento está em 1.500 euros, eu quero que ele passe a custar 2.200 euros, ou seja, um 40% de aumento ao que estava inicialmente previsto. E quero fazer repercutir esse aumento em quê? Na mão de obra quero mexer nos rendimentos, equipamentos mexo no preço unitário e nos materiais mexo, por exemplo, também no preço unitário. Podemos alterar aqui essa lógica se quiséssemos. Também é possível fazer o ajuste de forma parcelar, ou seja, eu tenho, por exemplo, este artigo aqui, este nosso orçamento só tem 2 itens, mas serve para exemplo. Este artigo aqui custa 900 euros, eu quero que este aqui passe para 1.500 e depois o restante é que depois então é ajustado para o outro artigo. Portanto, é possível fazer também ajustes parcelares. Portanto, funções de ajuste final de orçamento. Se esta obra for para execução, ou seja, foi-nos aprovada a obra, podemos então avançar para a parte de autos de medição. Nos autos de medição temos o nosso orçamento original e agora podemos criar então autos de medição diretamente aqui no programa, novo auto de medição. Criamos aqui o auto de medição 1, por exemplo, para um ambiente de trabalho. Okay? E então fica então criado aqui no ambiente de trabalho, ponho aqui, ok, o auto de medição 1. Vamos chamar então este auto 1, abrir, e portanto fica então criado o primeiro auto de medição. Este auto de medição aparece logo aqui diretamente e portanto temos aqui a possibilidade de pôr aqui as medições. Se quiséssemos recuperar as medições que fizemos no orçamento, basta clicar aqui neste botão e temos acesso então às medições que foram introduzidas no orçamento. Basta chegar aqui e dizer, olha, neste auto executou-se então as paredes que estavam previstas para a sala. E apaga o símbolo cardinal, ou seja, temos aqui o ícone direto que o faz, no quarto 2 está feito. Basta picar aqui, marcar que está executado e guardar. Portanto, fica então contabilizada a medição. Diz-nos aqui as diferenças, a percentagem da execução que está feita, temos 80% de execução, falta realizar aqui 9 metros quadrados e temos aqui o valor que falta realizar, portanto, diferença de valor. Muito bem, no segundo artigo, no primeiro auto de medição, fizemos, por exemplo, aqui, estavam previstas 4 janelas, pusemos 2 janelas e está então executado. Vamos abrir um novo auto de medição. Novo auto de medição, vou pôr aqui no ambiente de trabalho, vou-lhe chamar auto 2. Dá para pôr aqui logo uma descrição, por exemplo, comentário. O auto 1 foi o auto de fevereiro de 2017. O auto 2 foi, por exemplo, o auto de março de 2017. Ok? Aceitar. Então, temos aqui agora, abre-se as colunas de novo auto. E agora podemos aqui fazer então a introdução das medições. Por exemplo, podemos aqui identificar que neste auto aqui, eu por acaso tinha ali os autos parcelares, portanto herdou as medições do anterior, é uma possibilidade, portanto já tem aqui as medições contabilizadas, podia agora registar então o que é que falta o que é que foi feito mais neste auto, também era uma hipótese. Ou então posso simplesmente considerar uma gestão diferente, que é a gestão, em vez de ser a origem, ser o parcelar. E então, nesta medição aqui não considero nada neste mês, não se fez nada desta atividade, portanto vamos dá-la como finalizada, por exemplo. Finalizada. E então, o que é que se marca aqui? Trabalhos a menos. Outra forma de gestão de autos são os autos parciais, que fazem com que se considerem cada auto apenas as quantidades desse período de tempo, em vez de serem as acumuladas do princípio. Assim sendo, e as acumuladas são calculadas pelo programa, nesse caso, sendo parcelar. Assim sendo, vamos, por exemplo, pôr aqui a medição de 3780 que fizemos aqui neste auto de medição, aqui neste primeiro auto. No segundo auto vamos dizer que fizemos mais 5 unidades. Com isto fizemos um total de execução de 91% e ainda faltava realizar aqui mais 4 unidades.
mas eu vou dar a atividade como finalizada. Assim sendo, a atividade está terminada e a diferença de quantidade deixou de ser uma falta de realização, mas sim um trabalho a menos, porque não se realizou a atividade na totalidade. O contrário também pode acontecer. Tínhamos aqui previsto fazer 4 janelas, fizemos 2 num primeiro auto, no outro auto de medição fizemos 3. Ou seja, temos uma janela feita a mais, temos trabalhos a mais. Portanto, é possível então fazer este ajuste das atividades e, portanto, ir fazendo o controle dos autos numa única ferramenta aqui no programa. Também no caso de haver, por exemplo, atividades não previstas, obviamente podem fazer como muita gente faz, que é abre um orçamento novo e aí vai carregando todas as atividades não previstas, ou então pode fazer logo aqui. Se esta atividade não prevista é esta obra e se quiserem podem criar aqui um artigo não previsto no orçamento, e criam, por exemplo, aqui o artigo 3 não estava previsto. Este artigo 3, por exemplo, corresponde a uma atividade que eu vou aqui enunciar, portanto vamos aqui buscar uma atividade que esteja aqui já feita, por exemplo, era a demolição de paredes, não estava previsto fazer demolição de paredes. Então vamos buscar a atividade e temos aqui demolição de paredes com martelo e agora vamos dizer que fizemos no segundo auto de medição, isto é por metro quadrado, por exemplo 10 metros quadrados de demolições. E temos então marcado a vermelho uma atividade que não estava prevista. Tudo isto aqui em ecrã dá logo para ter uma visão rápida, temos sempre os totais aqui em baixo identificados, mas se quisermos tirar isto em papel, temos sempre a impressora a imprimir, que temos aqui as listagens correspondentes então a autos de medição, onde temos a possibilidade de imprimir cada um dos autos de medição, a possibilidade de imprimir a medição detalhada dos autos, o comparativo entre orçamento e auto, o histórico de todos os autos somados versus o orçamentado, ou seja, o acumulado, os trabalhos a mais, trabalhos a menos, trabalhos não previstos, portanto, é possível então obter logo esta informação toda nas listagens já pré-feitas. Caso estas listagens, conforme já tinha referido anteriormente, não tenham a apresentação, a informação que pretendam, podem criar listagens à medida, que já vos vou mostrar. Então, temos aqui o histórico de autos, temos aqui a atividade, obra A tinha previsto 46, primeiro auto fez 37, segundo fizeram 5, 4 de diferença. Portanto, temos aqui então a informação, o acumulado dos autos, quer em dinheiro, quer em quantidade, em valor e em quantidade, das atividades previstas e a execução que se fez. Portanto, então, previsto 46,80, acumulado até agora vai 42,80. Estas listagens, que foram listagens já pré-feitas, se em algum momento quiserem, podem vir aqui, em vez de listagens, utilizarem a função de relatórios. Nesta função de relatórios, sim, têm a possibilidade de ter um editor visual de relatórios que vos permite desenhar e criar a listagem e a informação que querem conter nela. Por exemplo, esta aqui é uma listagem de um orçamento. Portanto, tem uma imagem de logotipo, tem um orçamento, qual é que é o nome do fecheiro, datas de entrega, número de cliente, toda a informação que queiram. Aqui a informação do despachado do orçamento. Isto em termos de pré-visualização, podemos aqui consultar como é que ficaria o nosso orçamento impresso com esta máscara, com esta listagem. Então, cá está. Temos então aqui o orçamento com esta outra apresentação diferente daquela inicial que tínhamos visto. Muito bem. A nível da parte de criação de orçamento, podemos agora, se calhar, um pouco detalhar a questão dos preços. Os preços que nós utilizamos, quer simples, quer compostos, podem ser armazenados num fecheiro, que poderá ser a base da empresa, que vai acumulando toda a informação, e pode ser uma base partilhada, ou seja, qualquer pessoa pode fazer então a sua manutenção e introdução de dados e pode então, no caso de empresas com várias pessoas envolvidas no processo, fazer então esse acumular do conhecimento comum de todos. O acesso que se faz à informação, quer aos orçamentos, quer à base, quer a qualquer informação no programa, pode ser controlado através de acessos restringidos, ou seja, cada utilizador pode ter a sua password de acesso, pode ter as suas autorizações e, portanto, terá acesso às várias ferramentas a que lhe sejam então atribuídas aqui dentro do programa. Aqui no GEST é possível também, então, conforme disse, cada preço pode ter informações associadas, portanto, já tinha aqui comentado a possibilidade de termos aqui preços compostos, em que podemos acrescentar aqui atividades. Por exemplo, temos aqui um preço especial, que esta percentagem é um cálculo, percentagem de meios auxiliares, em que soma tudo o que está acima e aplica um valor, uma multiplicação, neste caso uma percentagem de 3% sobre tudo que está acima. Agora, por exemplo, eu sobre tijolos, eu gostaria de considerar, além do rendimento que aqui está, uma percentagem de desperdícios, por exemplo, de 7%. Assim sendo, todos os preços começados por código PF, que corresponde exatamente, PF são estes códigos aqui do tijolo, vou pôr aqui um filtro, PF, e ponho o símbolo de percentagem, ou seja, vai filtrar todos os códigos que comecem por PF. E que neste caso deu-me aqui 6,42€, que é a soma de 2,40 com 4,02.
E isto dá-me então a percentagem que eu vou aqui descrevê-la como sendo desperdício tijolo. Pronto. E então vou-lhe considerar então os 7% que eu tinha indicado, 0,07, é este cálculo. Então, por cada metro quadrado executado, além dos custos diretos que estavam aqui identificados, este custo percentual de meios auxiliares, aqui entende-se por meios auxiliares aquele pequeno material que não se contabiliza, que é preciso de um bate-linha, preciso de, se calhar, de umas luvas, preciso de um martelo, preciso de uma pá, uma colher, portanto, preciso de uma série de situações para fazer a execução da minha parede e então não vou estar a contabilizar quantas colheres é que eu preciso por metro quadrado de parede, mas sim ponho uma percentagem de custo para esse pequeno material. E aqui tem então o desperdício de tijolo com uma percentagem clara de 7%. Esta informação, depois a nível de consulta, pode vir diluída diretamente no preço ou vir expressa, como está aqui agora neste momento no ecrã. Uma atividade, um preço, uma atividade de construção civil, um recurso, pode então associar, além desta informação que é o seu preço composto, imagens. Ou seja, ainda há pouco vimos aquela questão de poder estar associado a uma atividade uma imagem, podendo essa imagem ser de vários tipos, desde formatos DXFs, DWGs, JPEGs, GIFs, portanto, desde fotografias, rasters, podem estar aqui associados ao documento, à atividade, e depois são opcionais na sua impressão. Depois temos também a possibilidade de associar preço de fornecedores. Por exemplo, eu selecionasse aqui agora, em específico, um fornecedor, por exemplo, de pranchas de poliestireno expandido, portanto, do isolamento térmico, eu poderia selecionar aqui isto e poderia ir à sua ficha de fornecedores e associar. Poderia, por exemplo, indicar que tenho aqui este build de engenheiros que me fornece este material, normalmente a 1,17€. Pronto. Tenho aqui um outro fornecedor que é, por exemplo, aqui o Design Office, que este aqui arranja-me este material a 1,12€. Pronto. Vão aqui restando as informações quando fazem consulta dos preços que os fornecedores vos dão. No entanto, esta informação pode vir aqui parar automaticamente. Para quem, além do GEST, tenha também GEST-CON, parte de controle de custos, quando vocês registram a vossa documentação de obra, faturas que recebem, materiais que adquirem, os custos a que os adquirem, automaticamente isso é alimentado para aqui e registra a data em que foi feito esse lançamento. Ou seja, vocês poderão consultar se é um preço atual, se é um preço antigo que têm guardado nessa base de dados. E as vossas execuções de obras automaticamente passam a alimentar-vos a base de dados com os conteúdos que vocês precisam para orçamentar também. Portanto, isto é um processo que se vai autoalimentando para quem está ligado à construção. Quem está na parte de projeto, obviamente, terá de fazer consulta ao mercado para ir buscar preços, ou então poderá também recorrer a bases de dados que existam no mercado, ou bases de dados de fornecedores que vos indiquem e podem-nas importar para o programa, como já tinha explicado inicialmente. Para quem trabalha com vários mercados, vários países, vários tipos de clientes, vários tipos de preços, por categorias diferentes, podem trabalhar com o sistema de multipreços. Por exemplo, esta placa de poliestireno pode ter um custo se for uma obra particular, tem aqui 1,12€. Mas se for uma obra pública, eu vou considerar para custo deste material, por exemplo, 1,70€. Ok, modificar. E para obras que eu faça mais de 100 km, considero que esta placa tem um custo de 2,20€. Pronto. Então é possível criar até 256 cenários que vos interessem. Por exemplo, se a obra for feita em Lisboa, tem um custo, se for feita no Porto, tem outro custo, se for feita em Faro, tem outro custo. Portanto, e podem pôr aqui tudo isso, e sempre que vocês vão orçamentar, podem passar a identificar o programa. Vamos dizer o seguinte, eu vou fazer uma obra pública em Estarreja. Então, tenho os meus preços para lá. E então posso indicar isso ao programa, quer que o programa mude a base de dados toda para fazermos a obra desta Estarreja, que era, por exemplo, o preço número 6, imaginemos. Ou, por exemplo, vou fazer uma obra a mais de 100 km, esta é a minha categoria, ponho preço 3 e toda a base de dados muda para preço de categoria 3. Bom, agora imaginemos se tivéssemos uma base de dados com 1000 itens lá dentro. Tínhamos de ir aos 1000 itens pôr o preço para cada um dos sítios. Poderia ser feito, daria muito trabalho. Então, para simplificar isso, temos aqui a atualização de preços. Podemos rapidamente fazer atualizações de preços entre categorias. Por exemplo, estamos a passar o ano e quero, por exemplo, fazer uma correção dos preços de mão de obra, somar mais, por exemplo, 4% ao custo da mão de obra. Posso fazer um filtro pelas categorias de mão de obra que existem nesta base de dados. Posso então identificar uma percentagem, por exemplo, 4%, e, portanto, faço então essa correção. Então, tudo o que é preços de mão de obra subiram então 4% de toda a base de dados. Agora quero ser mais específico. Eu quero, por exemplo, fazer que a minha mão de obra, quando está em preços de obra normal, tenha subido os 4%. Mas quando a minha mão de obra está deslocada a mais de 100 km, eu tenho que considerar uma série de custos adicionais, portanto tenho de subir, além destes 4%, mais 7% ainda ao custo da mão de obra. Então, do preço 1, que é o preço da obra particular na minha zona de trabalho, para preços para obras a mais do que 100 km, okay, quero considerar mais 7%. Então cá está.
no preço 1, que é o nosso preço de obras particulares, temos o custo para mão de obra assim, e para obra mais do que 100 km, são estes os custos de mão de obra que são praticados. Portanto, é possível fazer então este ajuste desta forma, e esta ferramenta, além de ter estas operações todas de cálculo e de ajuste, permite ainda trabalhar com uma conversão entre moedas. Ou seja, se quiserem trabalhar com várias moedas de vários países, poderão também fazer aqui o ajuste, poderão criar aqui as vossas moedas também e editar também os câmbios das moedas que existem, portanto, entre si. Portanto, esta é uma ferramenta útil para nos ajudar a fazer a manutenção daquilo que vai ficando guardado em base de dados. O sistema de trabalho aqui é muito o sistema normal do Windows, portanto, eu, por exemplo, quero pegar e arrastar, posso arrastar uma atividade de um capítulo para o outro, se assim quiser. Por exemplo, posso pegar aqui a atividade e arrasto aqui com o botão direito do rato e quero, por exemplo, colocar, por exemplo, mover abaixo desta. Pronto. Agora, por exemplo, quero pegar na atividade e quero, por exemplo, metê-la outra vez de volta no sítio, pronto, posso chegar aqui e, por exemplo, posso mover aqui para esta aqui. Pronto. Ou seja, é possível mover e acertar e ajustar a nossa base de dados da forma como entendamos que é a maneira correta de fazer a sua gestão. Okay. Portanto, esta aqui é que tinha aqui trocado, esta aqui é que é daqui. Mover para aqui. Agora, se quiséssemos, por exemplo, fazer a parte seguinte, temos os autos de medição e queremos aqui uma função mais avançada. Ou seja, se tivermos uma obra grande, podemos então, sobre os nossos autos, fazer até a parte da revisão de preços. Ou seja, a possibilidade de aplicar as revisões de preços, adentamentos, estabelecer planos de pagamentos, planos de adentamentos também, aqui no cálculo do programa. Portanto, isto é um módulo que se chama Revi Pré e é possível de adicionar, portanto, para a parte de revisão de preços sobre as nossas atividades. Muito bem. Agora estava a dizer, se avançássemos para a parte seguinte, controle de custos, poderíamos agora fazer a contabilização do nosso custo real de obra. Por exemplo, vamos aqui buscar a obra que estávamos a trabalhar. Quando eu registrei aqui esta obra não tem nada aqui ainda, mas agora eu gostava de fazer uma encomenda. Poderia fazer, por exemplo, um pedido de material por um artigo do orçamento, poderia fazer um pedido de material por um determinado produto que esteja lá, mas temos aqui estes assistentes que nos ajudam logo a fazer este trabalho de forma mais automática. Por exemplo, eu quero fazer um pedido de material para encomenda, quero restar um material que chegou e quero restar a sua guia de remessa, a sua chegada. Quero restar uma fatura que me foi entregue para pagamento e, obviamente, vou querer restar a fatura, o que é que lá vem e quando é que é para pagar, tudo isso. Então temos aqui um assistente rápido que nos dá logo acesso a essas ferramentas mais comuns. Muito bem, então podemos fazer aqui um pedido de um material e este pedido de material poderia ser um pedido de material que não estivesse previsto ou que estivesse previsto no orçamento. Pode acontecer, às vezes temos necessidade de encomendar situações que não estejam previstas inicialmente. Vamos ter aqui o pedido 17 ABC e que o fornecedor, vamos buscar aqui qual é que é o nosso fornecedor, vai ser aqui o Design Office. Vamos aqui, por exemplo, selecionar qual é que é o recurso que queremos encomendar. Aqui aparecem os recursos que estavam previstos no nosso orçamento. E vamos aqui então indicar que queremos encomendar aqui as placas de poliestireno e o adesivo para painel isolante. Vamos aceitar e vamos aqui então identificar qual é que é a quantidade que queremos encomendar. Por exemplo, quero encomendar aqui litros de adesivo, por exemplo, 20 litros. E quero, por exemplo, placas de poliestireno. Quero, por exemplo, neste caso metro quadrado, quero, por exemplo, 120 metros quadrados. Muito bem. Posso então fazer a impressão, posso aqui identificar se há impostos, fazer aqui a impressão e pode logo sair para PDF, se imprimimos para PDF ou para papel, diretamente então o pedido. Este pedido vem identificado com a informação que existe do nosso fornecedor e os textos de introdução e de despedida são customizáveis por cada fornecedor também se assim o quiserem. Neste caso, isto é um pedido completo com quantidade, preços unitários que tínhamos de referência e valor, mas pode, porventura, ser também um pedido cego, ou seja, no qual não faz então a indicação de valores, faz só a identificação das quantidades. Okay? Ficamos com o pedido registado, muitas vezes há pedidos que nós fazemos às vezes telefonicamente e isto é uma forma rápida de ficar o pedido aqui registado para que não fique esquecido. Portanto, e o programa vai fazer tem uma ferramenta que é a ferramenta de verificação destes elementos em que vai verificar se os pedidos feitos foram todos respondidos, foram todos fornecidos, se os fornecimentos correspondem àquilo que foi faturado, portanto vai detectar essas diferenças todas. Agora, eu estimei aqui quantidades, mas pode acontecer a situação de eu querer fazer as quantidades de acordo com o que está no orçamento.
Ou seja, eu quero fazer então um pedido automático de um capítulo, de um artigo. Portanto, podemos escolher do orçamento qual é que é a data que eu quero, qual é que é o artigo que eu quero, por exemplo, todo o material necessário para a execução da janela. Aceitar. E qual é que é o recurso que eu quero? Quero encomendar todos os recursos ou só algum? Por exemplo, eu posso querer, por exemplo, selecionar aqui apenas algum dos recursos que me interessam. Por exemplo, dobradiças. Quero encomendar dobradiças. Aceitar. Critério de atribuição de fornecedores. Eu quero ir buscar os meus fornecedores que têm naquela lista de fornecedores o que tem o preço mais barato, o que tem o preço mais caro, o que está no preço mais próximo da média, o fornecedor que tenha selecionado por defeito lá, ou o último pedido que eu fiz que vai buscar de lá então esse fornecedor. Neste caso vou buscar o de menor preço. Ou neste caso até se calhar o que está selecionado, até se calhar seja mais lógico para o que estamos aqui a fazer hoje. Aceitar e pronto, cá está. Temos então aqui um pedido executado, cá está, e que vem aqui com dobradiças e temos aqui a quantidade, 16 dobradiças. Dobradiças. Agora, quando um pedido é fornecido, é possível passá-lo por um estado de guia, ou seja, chegou o material, guia de recepção. Para qualquer pedido transformá-lo, basta picar aqui neste ícone de converter documentos e vamos indicar que este pedido agora passa a ser então uma guia. E vamos indicar o dia do fornecimento, foi fornecido dia tal. E registramos então aqui o fornecimento. Ou seja, temos aqui o pedido e a guia. Quando for faturado ou quando for entregue a fatura, poderemos também aplicar aqui a conversão e passar a definir aqui a fatura. É claro que isto pode ser logo resumido, porque às vezes pode chegar um material que não houve cá a guia, foi logo faturado e comprado no mesmo momento, então só há a fatura. Não há problema nenhum, podem restar só a fatura. Portanto, tudo depende do processo. Pode ir desde pedido, guia, a fatura, pode ser só fatura, pode ser só fornecimento e fatura, portanto, pode ser só pedido e fatura, portanto, isso não tem problema nenhum, é uma questão de lógica. O programa tem também aqui uma visão gráfica do que aconteceu, ou seja, este pedido deu origem a uma guia, deu origem a uma fatura. Porquê que existe esta visão gráfica? Quem está em obra sabe que muitas vezes há vários pedidos que dão origem a vários recebimentos de material e dão origem a uma ou várias faturas. E conjugar essa informação não é tão fácil como visto graficamente o esquema de como é que as coisas estão feitas. Ou seja, se houver vários pedidos a conjugarem para uma guia, é fácil ver quais pedidos é que foram para cada uma das guias. Muito bem. Quando chega à fatura, então está registado o pagamento. O pagamento, por defeito, assume a condição que esteja definida para o fornecedor. Portanto, se o fornecedor tiver uma condição de pagamento pré-estabelecida, ele vai respeitá-la. Portanto, eu posso gerar vencimentos também, posso alterá-los se for necessário. Por exemplo, quero fazer o pagamento da fatura, por exemplo, em 3 tranches. E fica, então, planeado o pagamento de cada uma das tranches. Podemos fixar dias de pagamento, podemos fixar prazos diferentes que o de 30 em 30 dias, mensais, datas de pagamento, portanto, tudo isso é possível de fixar para que fique então estipulado como é que vai ser pago aquele pedido. Okay? Neste caso são valores mínimos, pronto, mas só para exemplo. Com isto, passamos a ter então uma série de informações disponíveis. Eu vou aqui abrir aqui no impressora, temos aqui em parte de custos, a informação de que quem é que anda a fornecer determinado material. E podemos saber então da nossa lista de fornecedores que fornecedores, ao contrário, cada material anda a ser fornecido por quem. Neste caso temos só um fornecedor aqui a fornecer. Ao contrário, então, quem é que, ou que fornecedor fornece que materiais, ou seja, os materiais que vão ser fornecedores. Portanto, o Design Office está a fornecer estes materiais todos. Portanto, cá está então essa informação. E a nível da parte de, por exemplo, saber os saldos de cada fornecedor. Se há pagamentos faseados, temos então um plano de pagamentos. Temos aqui o Design Office, tem uma fatura de 380 euros para pagar e temos um pedido, que está aqui efetuado. Temos uma fatura recebida de 10,24 para pagar em 2 vezes. Portanto, é um valor mínimo, mas cá está a divisão. Quer dizer que hoje poderíamos estar aqui em mês de novembro com um determinado saldo, devedor, mas que ficaremos com o saldo a zeros desta fatura neste momento aqui. Mas ainda temos aqui um saldo de um pedido anterior que está pendente de tratar. É claro que posso filtrar a informação que é aqui apresentada, de maneira a que não me saia a informação que não me interessa em qualquer momento.
E então podemos aqui filtrar, por exemplo, eu não quero que aqui venham pedidos enumerados, quero que venham só recepções de materiais ou faturas recebidas mesmo. Eu posso filtrar aqui, não quero nem pedidos nem guias, e neste caso vem só a informação filtrada, só com as faturas mesmo realmente recebidas, não com pedidos efetuados. Okay? Depois, a nível da parte de fluxo de caixa, vai-nos dar o andamento do fluxo de caixa da obra, ou seja, vai-nos dar informação de recebimentos, entradas de valores ou gastos. Neste caso, temos aqui gastos previstos. Eu vou aqui abrir um outro exemplo que tem mais quantidade de lançamentos, só para ilustrar esta ferramenta. Vamos aqui, por exemplo, selecionar esta opção, picamos aqui na impressora e vamos tirar aqui então o fluxo de caixa desta obra. Isto é uma outra obra, mas que tem aqui vários lançamentos. Temos aqui entradas de pagamentos que recebemos, temos aqui gastos, saldos e não só uma previsão até ao dia corrente, mas uma previsão para o futuro. Porque como nós lançamos as faturas e lançamos os pagamentos quando é que eles vão ser efetuados, temos também essa previsão futura do que vai acontecer. Aqui temos também a tal listagem que eu tinha comentado de a verificação das diferenças entre documentos. Ou seja, verificar se o que está pedido está recebido, se o que está recebido está faturado. Neste caso, esta obra está em branco. Vamos aqui ver só nos filtros. Exatamente, temos a tirar tudo. Portanto, ele está em branco, quer dizer que não há diferenças nesta obra. Esta obra selecionada, tudo o que foi fornecido está a ser recebido, está tudo faturado, portanto não há erros nenhuns de documentação. Pronto. Então, esta gestão de controle de custos permite-nos então fazer esta análise de custos das obras. Temos também a parte de comparação e adjudicação de propostas, em que podemos fazer também aqui a colocação em comparação das propostas. Por exemplo, temos aqui o nosso orçamento, o pequeno orçamento que nós fizemos, pedimos isto a consulta, proposta 1, proposta 2, proposta 3, podemos enviar as propostas em formatos de, por exemplo, de Excel para os empreiteiros. Por exemplo, quero fazer pedido de proposta para estes artigos, para este empreiteiro e para este empreiteiro. Quando picamos aqui em exportar, exportamos a oferta, portanto, isto sai em formato de Excel para os fornecedores, para os empreiteiros. O que eles necessitam definir aqui é só o preço unitário e também podem definir algum comentário que pretendam. Exporta-se em vários formatos, nomeadamente o Excel, e depois na importação é só importar o ficheiro de Excel e automaticamente os valores passam para aqui. Portanto, se eu colocasse aqui valores que tivessem vindo de um ficheiro de Excel, apareceriam aqui então, agora aqui então descritos esses valores. Estou aqui os valores aleatórios. Portanto, apareciam aqui importados, não é preciso estar a digitá-los. Agora, se quiser fazer a adjudicação, por exemplo, desta atividade a este fornecedor e esta atividade aqui a este fornecedor, posso fazê-lo, ou posso então também selecionar aqui esta ferramenta automática, a adjudicação automática que faz isso, que permite adjudicar pelo preço mais baixo, pela média, inferior ou superior, pelo máximo, por capítulos, pelas mesmas condições por capítulos ou por totais de artigos. Com esta situação, guarda-se então o orçamento contratado e é sobre esta base do orçamento contratado que agora poderemos então fazer o controle de custo. E assim terminamos esta sessão com esta explicação final da comparação de propostas. Deixamos agora um período de perguntas e respostas para quem queira colocar então algum tema para ser desenvolvido. A todos os restantes colegas que assistiram a este webinário, agradeço a vossa atenção e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional que pretendam. Muito obrigado então e uma boa tarde.